Bom dia, nós já estamos no ar com o seu estilo de vida nessa quarta-feira e hoje eu já começo o programa de uma forma completamente especial. Quero desejar feliz aniversário para o Gabriel, que é meu irmão e está fazendo 17 anos hoje, dizer que você é muito importante na minha vida. E agora a gente vai continuar aqui o nosso programa, como todos os dias, visitando as nossas redes sociais, facebook.com/estilovida, e aí você encontra todo o conteúdo da nossa fanpage. Lembrando que através da nossa fanpage você pode conversar com a gente. Então, inclusive ontem eu fiquei muito feliz porque eu vi que nós recebemos alguns directs lá no Instagram, mas sobre ele a gente fala daqui a pouco. E aí você pode conversar com a gente, você pode mandar as suas dicas, você pode acompanhar também tudo que acontece aqui no programa, tanto ao vivo quanto nos bastidores, incluindo os nossos looks do dia, como esse daí que está passando na sua telinha, que foi o vestido maravilhoso de ontem. E para você que não conhece, que não sabe, os nossos looks são lá da Maria Amélia e o sapato da Dom Loa, então a gente fica super feliz também quando vocês aprovam, quando vocês dizem pra gente que vocês gostaram do visual do dia. Além de muitas dicas também de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida que a gente vai postando pensando em você. E lembrando que você também pode mandar todas as suas participações, incluindo os temas que você deseja ver no estilo de vida. A gente vai sempre pegando as suas informações, pegando as suas opiniões e a gente vai construindo o programa aqui no dia a dia. E como eu estava falando do Instagram, você pode acessar também o @estiloamazonsat, aí você encontra as nossas fotos, os nossos vídeos, todo o conteúdo que também é relacionado ao estilo de vida, só que é um pouquinho mais resumido em relação ao Facebook, né? Em relação à nossa fanpage. Então você encontra tudo que a gente vai postando, também nos bastidores, também do ao vivo, e você também pode conversar com a gente pelo direct. Ontem eu estava abrindo o nosso Instagram para dar uma olhadinha, né? Para saber se vocês estavam comentando, se vocês estavam gostando, se vocês estavam curtindo, porque eu acompanho, tá, gente? Para ver se vocês estão lá clicando, dando coração na gente, entendeu? A gente gosta de saber como é que o negócio tá funcionando. E aí eu vi que vocês conversam com a gente por lá também, fiquei muito feliz e a gente continua sempre dando essa opção aí que é para manter a gente mais pertinho, né? E falando em estar mais pertinho, você pode conversar com a gente, inclusive começar agora. Já deveria ter começado antes do programa ir ao ar, mas mesmo assim a gente aceita que você comece agora, não tem problema, a conversar pelo nosso WhatsApp. 92 é o código de Manaus, 9811 4512 é o nosso número, e você pode conversar com a nossa produção, mandar as suas mensagens que eles mandam pra mim. Eu já tô aqui com o meu celular bem preparado pra gente conversar ao vivo, pra eu responder todas as suas dúvidas sobre o bate-papo de hoje. E falando no bate-papo de hoje, nós recebemos a reumatologista Rosana Barros e ela vai conversar com a gente sobre lúpus, que é uma doença um pouco rara não, é uma doença já comum, mas que a gente não costuma conversar tanto, né, doutora? Bom dia. Bom dia A todos. Realmente o lúpus é uma doença que não é comum, ela é incomum, mas apesar disso nós temos muitos casos porque aqui em Manaus especialmente é um polo em que concentra mais esses pacientes que vêm de todas as regiões do estado e também parte da região norte. Então acaba que temos um volume por ser referência, né, em alguns centros aqui na cidade para tratamento dessa doença. Mas ele tem uma incidência que varia de 2 a 8 casos para cada 100 mil habitantes. Isso é uma estatística mundial, né, e que corresponde à América Latina também. O interessante é que é até um pouco difícil da gente entender que doença é essa, né? Qual é a forma mais simples da gente explicar para o público o que é o lúpus? Bom, o lúpus, na verdade, é o lúpus eritematoso sistêmico, né, que é o nome da doença. Existe o lúpus, que é a forma, lúpus cutâneo, que é a forma restrita à pele. Eu acho que depois vai ser conversado um pouco melhor sobre ele. Nós vamos falar aqui sobre o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença inflamatória, crônica, que tem como causa uma desregulação no sistema autoimune. Então é uma doença que você não é contagiosa, não é câncer, as pessoas ficam perguntando, é simplesmente decorrente de vários fatores, mas que tem como base herança genética, né? A pessoa tem que ter uma predisposição genética para desenvolver, influências hormonais e influências ambientais. Fatores ambientais aí entra exposição a algumas infecções, especialmente virais, exposição ao sol, medicamentos, estresse físico, estresse emocional, sendo que essa parte genética e hormonal ela é muito importante e necessária para que alguém desenvolva a doença.
E como a gente adquire essa doença? Como que a gente descobre que tem e a partir do que ela surge? Pois é, esse a partir do que que é mais complexo de entender, porque não é um fator, como eu falei, é multifatorial. Então você vai ter que ter vários fatores agindo em uma pessoa que tem uma predisposição genética. Então não basta querer, você tem que poder desenvolver uma doença dessa. Você tem que ter um território, uma bagagem genética favorável. Mas existem alguns fatores que são importantes no desenvolvimento. Então, o sexo feminino, a questão hormonal, os hormônios sexuais femininos, eles sabidamente mostram, por evidência, né, a gente vê que tem uma relação muito maior na mulher do que no homem. Então, uma proporção de 9 mulheres para um homem. Então, o fator hormonal ele é importante. Ele surge mais naquela fase da vida em que a mulher tem a idade reprodutiva, que vai dos 15, 16 aos 55 anos. E outras questões, como a exposição ao sol, ele ativa com a irradiação da luz solar, especialmente os raios ultravioleta, questões como exposição a algumas infecções, alguns vírus, né, como o Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, infecções bacterianas, alguns vírus até bem comuns, algumas drogas também quando a pessoa exposta a elas, alguns fatores de estresse emocional, às vezes também são relatados, nesse ambiente genético favorável, com todas essas questões hormonais. Então, precisa uma série de eventos, de fatores misturados para que alguém possa desenvolver essa doença. E a proporção, a importância de cada um deles, ela não é bem definida ainda para que alguém possa desenvolver a doença. Então, nesse caso, os sintomas também devem ser muitos, né? Não deve ser um sintoma específico que determina que eu tenho essa doença ou não. Exatamente. Então, é uma doença assim, bastante heterogênea. Tem várias formas de apresentação. Ele é dito lúpus, ele tem até o próprio nome lúpus, ele tem uma origem que significa lobo, né? Porque antigamente, nos primórdios da medicina, quando se definiu, se descobriu a doença, pelo fato de dar manifestações na pele e muito nas áreas de exposição solar, porque ele ativa com a exposição solar. Então você vê muita lesão na face, nessa localização da região malar, que é conhecida como asa de borboleta, né? Que é a região do nariz, e essa região aqui, então você vê muito nas áreas de exposição, onde fica no colo, né, o decote, nas áreas dos braços, das mãos. Então, onde a gente mais vê essas manifestações cutâneas, mas podem ser disseminadas. E a palavra lúpus é porque algumas lesões elas deixam cicatrizes, então se assemelhava a mordidas de lobo, isso é uma coisa interessante, né? E depois passou a denominar de lesão em asa de borboleta, que é aquela vermelhidão acentuada, manchas, placas descamativas às vezes, e em alguns casos, dependendo da lesão, até ulceradas. Doutora, agora, é verdade que não existe cura para essa doença? Não, na verdade o lúpus é uma doença crônica, inflamatória, significa que ela não cura, mas ela controla e a gente consegue a remissão da doença. E é uma doença que vai muito além da pele, eu não cheguei a falar, mas comprometimento das articulações, do cérebro, do sistema nervoso periférico, dos rins, do trato digestivo, respiratório, do sangue. Não necessariamente você vai ter todas essas manifestações no mesmo paciente. Então, tem várias formas de apresentação. Ela pode ir desde manifestações muito leves, com manchas na pele, dores nas juntas, até quadros mais graves, né? Então, ela é bem heterogênea na sua apresentação, mas uma coisa que chama muito atenção é a fotossensibilidade, essas lesões em áreas expostas, a inflamação das juntas, inflamação dos rins, né, comprometimento, às vezes chegando a comprometer a função renal, que merece um tratamento para que não haja a perda da função renal, distúrbios neurológicos, psiquiátricos, anemia, então é bem variado. Qual seria a consequência prática que essa doença traria para a vida de uma pessoa que tem, né? Por exemplo, a gente sabe que, a senhora falou que compromete, por exemplo, o sangue. De repente, a anemia por causa disso, ou então compromete o rim, e aí você fica um pouco mais inchado, ou seu corpo não é tão filtrado quanto deveria ser. Como que a gente sabe, na prática, que isso está agindo de uma forma consequencial? Existem graus de intensidade variáveis, né, de comprometimento de todos os órgãos que eu falei. E é importante deixar claro que nem todo mundo vai ter um comprometimento grave.
Não necessariamente, a gente ouve muito o paciente falar, eu tenho alguém, um conhecido, um familiar, ou alguém vir desesperado porque soube ou desconfiou que está com lúpus, como se isso fosse assim uma desgraça. Claro que adoecer nunca é bom, né? Mas é importante que se saiba que tem formas brandas e que tem formas mais graves e que a apresentação, de uma forma geral, passa muito por essa questão de alterações na pele, dores nas juntas. Quem tem comprometimento renal, a urina, você pode perder sangue na urina, que não é uma coisa que deva acontecer, então uma coloração avermelhada, a urina espumosa, a urina espumar não é normal, isso geralmente está associado à perda de proteína, que é uma coisa que não deve acontecer e que nas formas mais graves do lúpus pode levar a perder proteína, e isso indica uma gravidade. Quando se perde proteína também se apresenta na forma de edema, inchaços. Nesses inchaços na face, nos membros inferiores, no corpo, isso são sinais de alerta de comprometimento renal. Sinais de alerta de comprometimento articular, inflamação, a dor nas juntas, o paciente amanhece e acorda com as juntas endurecidas, inchadas, dolorosas. Comprometimento do sistema nervoso central, você pode ter convulsões, desde alterações cognitivas, dificuldades de se expressar, de entendimento, às vezes um distúrbio psiquiátrico, uma desorientação também pode ser uma forma de manifestação da doença, até sintomas mais graves como convulsões, dificuldades para andar, né, perda de controle dos movimentos. No sangue, a anemia, palidez cutânea, fadiga, uma fraqueza, uma falta de ar, sangramentos, porque pode atingir as células da coagulação, que são as plaquetas. Né? Então, realmente ela é bem heterogênea. E quando você tem várias coisas, fatores achados desses numa mesma pessoa, deve-se pensar numa doença como lúpus. Né? Em relação à alimentação, você falou da proteína, né? Que acaba perdendo muita proteína em determinados casos. A pessoa precisa ter uma alimentação diferenciada quando descobre que tem esse quadro? Quando existe lesão renal, né? E dependendo da gravidade, existem lesões mais leves e existem comprometimentos mais graves. Isso varia muito de paciente para paciente. Mas quando você tem comprometimento renal, de uma forma geral, deve-se evitar o sal. Né? Os pacientes quanto maior a gravidade da doença renal, mais se deve evitar o sal. Uso indiscriminado de alguns medicamentos que causam prejuízo da função renal, por exemplo, anti-inflamatórios. Então, o paciente às vezes tem inflamação, dor nas juntas e fica tomando por conta própria. Isso é uma coisa que é importante alertar, né? Fazendo uso indiscriminado por conta própria, sem uma avaliação médica, de anti-inflamatórios não hormonais, que são medicamentos bem comuns, né? Que não precisa nem de receita para comprar. Então, se o paciente tem lúpus e tem alteração renal e às vezes nem sabe disso, e para dor nas juntas fica tomando anti-inflamatório, ele acaba por lesar muito mais o rim, prejudicar muito mais. A doença em si pode dar alteração e o uso do anti-inflamatório por si só também pode destruir a função renal. Então, por isso que as pessoas, quando tiverem algum problema, quando sentirem dores nas juntas ou desconfiarem de alguma doença, o ideal é que consulte um reumatologista, um médico, pelo menos um clínico, para orientação, né? Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta e nós já vamos retornar com a mensagem do Arlen da Alvorada 1. Se você quiser saber qual é a dúvida dele, que pode ser a sua também, você pode continuar com a gente. E se você quiser enviar também a sua dúvida, não esquece que o nosso número é 92, código de Manaus, 98111 4512. Não sai daí, eu volto já.